meus amigos do BQ TV, quanto tempo, que saudade. Mas, gente, problemas técnicos, tá? Não é porque a gente quer, são problemas técnicos. E devagarzinho a gente vai botar a casa em ordem, vamos voltar com o nosso programa semanal. Não se preocupe, é só dar um tempinho pra gente organizar essas questões técnicas de internet, de fibra, de site, de não sei o que, que eu não entendo nada, o Júnior que falou, tá? Mas é por causa disso, não é falta da gente vir gravar, não. Bom, eu vou falar um pouquinho hoje, dando continuidade ao nosso último programa, eu vou falar um pouquinho hoje por que os adolescentes usam tantas drogas. O que está acontecendo com esses adolescentes? Por que tanta gente está se drogando? Por que existe essa montanha de drogas hoje no meio da sociedade? O que está acontecendo, gente? E aí eu fui fazer minha pesquisa sobre esse assunto e achei dois sites bem interessantes. Um chama Mundo Jovem e o outro chama Editora Contexto, que inclusive tem um livro que fala sobre perguntas e respostas. Eu vou falar dele depois no final do programa, sobre esse livro que eu achei bem interessante, né? Então vamos falar um pouquinho por que os jovens usam tantas drogas, Glaucia. O que está acontecendo? Bom, essa é a pergunta mais comum que qualquer especialista, qualquer pai está fazendo, qualquer pessoa, jornalistas de um modo geral, todo mundo quer saber por que isso, né? Isso traz pra gente o quê? Uma angústia dessa não compreensão. O que está acontecendo? Por que os adolescentes estão desse jeito? O que está acontecendo com essa realidade dos nossos filhos? Por que nós não reconhecemos esses filhos mais por causa das drogas? O que acontece, Glaucia? O que está levando esses adolescentes a usar tanta droga, né? O texto, o site fala o seguinte, que evidentemente a questão é bem mais complexa do que algumas razões que nós podemos ver. Então são múltiplas as razões, são várias as razões, né? A resposta seria simples e a gente poderia falar o seguinte: os jovens usam muita droga porque existe muita droga. Mas droga sempre existiu. Então vamos esclarecer o que são drogas. Remédio é droga, álcool é droga, cigarro é droga. Tá? Mas esses três que eu falei até agora são drogas lícitas, ou seja, é permitido usar, mas fazem tanto mal quanto as drogas ilícitas, cocaína, maconha, bala, LSD, e eu nem sei que tanta coisa agora que eu ando por fora do nome. Eu só sei que tem as balinhas das raves, né? E tem aí a cocaína, que ela é muito antiga, e a maconha, que antigamente era bem mais difícil, né? As drogas eram bem mais difíceis, então assim, era mais difícil acessar isso. E hoje tá aí. Meu filho caçula de 15 anos me falou que já ofereceram droga para ele. E não fique assustado por eu contar isso não, porque o meu foi oferecido ao meu de 15 anos e o seu também, você pode ter certeza. Só que parte daí de um outro princípio, de um esclarecimento. Os meus filhos sabem, eu sempre conversei abertamente. Então assim, se a gente parar para pensar, a droga tá aí, sempre existiu. Mas qual o principal fator, Glaucia, que leva as pessoas a usarem tantas drogas? Vamos começar pelo seguinte: o tabaco e álcool, né? Vamos começar por aí, que são as primeiras drogas que a gente vê, que começa a beber uma cervejinha aqui, começa a beber uma coisa ali, e é estimulado pela própria propaganda. Agora não, porque o cigarro foi proibido de fazer propaganda, mas o álcool, a cervejinha, continua fazendo aquela propaganda maravilhosa, todo mundo numa praia, com mulheres bonitas, todo mundo sarado, vende aquela imagem maravilhosa de que você bebe para poder fazer parte desse social. Você bebe para quê? Para estar inserido nesse meio. Então nós temos aí vários fatores que vão levar você ou o adolescente a experimentar essas drogas. Bom, vamos falar um pouquinho do sistema nervoso central desse adolescente. Vamos começar o seguinte: o nosso sistema nervoso central, tá? Ele dá dicas sobre alguns assuntos, né? Ou seja, o cérebro humano se desenvolve inteiramente, ou seja, o cérebro humano está totalmente formado por volta dos 20 anos.
20 anos, teoricamente, acabou a adolescência. Para alguns, né? Nem todos. Mas nessa área, tá? Que é a área do córtex pré-frontal, responsável pelo planejamento, pela habilidade de tomar decisões, informações, autopercepção e controle da impulsividade, é só depois dos 20. Então, o que acontece? Até os 20, a criança, não vou dizer criança, mas o adolescente, né, o adulto, o ser humano, ele não tem muito controle dessa impulsividade. E a droga, de um modo geral, é uma forma de levar ele a cometer essa impulsividade, tá? A fazer com que essas funções executivas, né, passem a gerar, como é que eu vou dizer, passem a ser mais importantes, até que elas acabem de ser desenvolvidas. Então, se a gente pensar, tá, que por um lado, a área do cérebro que governa o sistema de recompensa e apetite busca o prazer, né, que isso em todos nós, por isso que a gente gosta de chocolate, por isso que a gente gosta de doce, tá? Ah, mas eu não gosto de doce, mas você gosta de alguma outra coisa que te dá prazer, porque isso é natural do ser humano, gente. Tem muita coisa que a gente fala aqui que é de comportamento e tem muita coisa que é do sistema do organismo do ser humano. Então, esse sistema de busca de recompensa, tá? Que busca o prazer é inerente ao ser humano. Todo mundo tem. Só que essa busca de prazer, tá, vem decorrente, ou seja, vem acompanhada da questão de quê? Da impulsividade, que ainda não está madura o suficiente para que esse adolescente aprenda a controlar essa fase da impulsividade. Porque na adolescência é uma fase mais perigosa, é uma fase onde ele busca mesmo entrar nesse mundo de droga porque ele quer algo diferente, sem medir consequência. E o problema maior da droga é esse: você entra, mas não sabe quanto que sai, porque você passa a ser viciado. O seu organismo sente necessidade deste componente, tá? Rápido, fácil e prazeroso. E aí o vício está justamente nisso daí. O que acontece? Eu tenho a injeção de uma droga e eu tenho um prazer imediato, e aí esse prazer imediato me gera uma recompensa no cérebro que me dá essa satisfação, e aí eu passo a recorrer a isso várias e várias vezes para ter mais essa recompensa. Isso a nível cerebral. A nível de comportamento, a nível de acolhimento, a nível de conjunto, de grupo social. Quem não estiver bem inserido socialmente está por fora, não é? E aí é que é a outra questão. Quem não estiver ali envolvido no social, que é o cara legal, o cara que sabe tudo, o cara que já bebe, o cara que já pega as minas, a mina que já é mais transada, que já tá na moda, né? Todo mundo quer um modelo assim, fácil, rápido, em alta. Quem não quer ser uma Gisele Bündchen na vida, né? Quem não quer ser um Neymar na vida? Todo mundo. E é essa busca falsa desse social que acaba levando esse adolescente ao mundo das drogas. Outro fator também que é consequência de levar esse adolescente ao mundo das drogas. O que é, gente? O adolescente vive num cenário, tá, frequentemente guiado pelas emoções. Nós já falamos isso. Então, o que acontece? Quando nós criamos os nossos filhos lindos, bonitinhos, a gente não fala não, né? Não, tadinho, quando ele crescer eu falo não, a vida já é tão difícil. Aí eu não ensino para essa criança a lidar com frustração. Eu não ensino a esse adolescente a lidar com frustração. E aí as coisas não acontecem do jeito que ele quer na vida dele, e o que ele vai fazer? Ele vai buscar esse prazer imediato. Aonde que ele vai encontrar esse prazer imediato, essa satisfação? Nas drogas. Então são uma série de fatores que pode levar o adolescente a vir usar drogas, gente. Não é um fator único, é um fator complexo. São vários os fatores que levam o adolescente ao mundo das drogas. Não é só a questão de você não falar não. É
a questão da educação, é a questão do diálogo, é a questão da inserção social, é a questão neuronal, é a questão cerebral. Então são vários os fatores que levam o adolescente a usar droga. Ninguém está imune, gente, ninguém está imune, tá? Então assim, a gente fica preocupado como que a gente vai fazer com os nossos filhos. Eu vou dar um break, como sempre, e daqui a pouco eu volto falando um pouquinho mais como que a gente pode fazer para auxiliar esse adolescente, auxiliar você que está com seu filho com problema com drogas e a buscar uma ajuda. Daqui a pouquinho eu volto, já já. Chegou Marazu Aquarofilia Marinha, a primeira loja especializada em aquários marinhos da região. Venda, montagem, suporte técnico e manutenção do seu aquário. Peixes, invertebrados, corais, rochas vivas e artificiais, rações específicas, medicamentos e testes para verificação da água. Na Marazu você tem à sua disposição aquários acompanhados de móveis específicos para todos os estilos de decoração. Se preferir, o arquiteto Guto Costa assina um projeto exclusivo para o aquário da sua casa ou empresa. A Marazu tem os mais modernos equipamentos para aquários, como linhas de iluminação de todo porte, bombas de circulação e recalque, Skymer, sal marinho e areia de fundo, substrato. A Aquazu Aquarofilia Marinha tem coordenação técnica do especialista Guto Costa. 33 anos dedicados ao aquarismo, 12 deles à aquarofilia marinha, acompanhando tendências, tecnologias e lançamentos mundiais. Confira a Marazu pelo site www.marazubq.com.br. Marazu Aquarofilia Marinha, um pedacinho do fundo do mar na sua casa. Rua Francisco Xavier Pereira e Souza, 23, no centro de Barbacena. Telefone 32 98873 8410. Estou de volta falando para vocês no bate-papo Gláucia Rafael sobre a questão das drogas. Por que os adolescentes usam tantas drogas, Gláucia? Bom, voltando ao nosso contexto que eu estava falando, que são vários os fatores que levam esse adolescente a usar droga, né? O truque que a gente pode tentar resolver é o seguinte: é encontrar uma maneira de apoiar e encorajar esses adolescentes a serem espontâneos, tá? A serem curiosos sem se expor ao perigo. Mas como, Gláucia? Porque sendo criança já é difícil para a gente poder fazer isso. Imagina quando ele vira adolescente, que eles crescem, ficam maior do que a gente, né? Porque eu falo em casa, eu converso assim agora, porque com 15 anos está com 1,86 m. Então você imagina. Então tudo isso, gente, é construído. Nossa, mas se eu não tive tempo de construir, não tem problema. Ainda existe o diálogo. Existem profissionais que podem te ajudar. Você não está dando conta de manter o respeito com o seu filho, tá? Você não está dando conta de manter o diálogo com o seu filho, tá? Vá lá, procure ajuda, procure psicólogos que vão te ajudar a resolver esse conflito, tá? Então assim, sempre tentando levar para um diálogo responsável, claro, com respeito. Eu falo que o diálogo ainda é a melhor maneira, tá, de se lidar com esses jovens, para a gente começar a entender por que esses jovens usam tantas drogas, né? Por que estão usando tantas drogas? Na minha época já existia droga, na sua época já existia droga, hoje existe droga. Os traficantes estão aí ganhando inúmeros dinheiro com isso, né? E o coitado do viciado é que está se estrepando. Em outras palavras, bem curta e grossa aqui, né? Mas nós podemos fazer o seguinte: por que muitos jovens saem por esse mundo das drogas, né? Lembra que eu falei que a adolescência busca essa euforia, esse êxtase, né? E a droga traz esse êxtase, traz essa euforia. A questão é que não dá conta de parar. Muitas vezes não consegue mais parar, não consegue mais fugir disso. E esse uso contínuo de drogas passa a ser a realidade dele. E aí ele não tem mais consciência do que ele está fazendo. Ele não sabe, né, lidar com essa frustração. E aí ele acaba levando o quê? A mais uso e mais uso. E aí a gente tem aí consequências seríssimas em relação a isso, porque o uso constante de droga, gente, traz transtornos de comportamento, sim. Traz muitos prejuízos. Ah, mas só fuma maconha. Também traz prejuízo para quem só fuma maconha.
tá? E isso já tá aí provado cientificamente. Ah, mas a maconha é usada como medicina. Não a maconha fumada. O uso constante da maconha faz mal sim, gente. Ah, mas a maconha é usada como remédio. O canabidiol aí é usado como remédio, mas não é todos os conteúdos, as proteínas, ou sei lá o que a maconha tem, né? Na verdade, é só uma substância que é extraída da folha da maconha, que é usada para quem tem problemas de epilepsia constante, tá? Do contrário, a maconha fumada, gente, ela traz prejuízo sim. Ela traz prejuízo no seu nível de convivência, no seu nível social, com os seus familiares, com os seus amigos. Há uma mudança de humor, tá? A pessoa que usa a droga constantemente, ela tem mudança de humor. Não é só maconha, não é só cocaína, não, gente. O álcool também acarreta isso, tá? O álcool também acarreta esse tipo de dano cerebral, esse dano ao organismo. O cigarro acarreta esse dano ao organismo, tá? E a família fica desesperada, sem saber muitas vezes como lidar com esse jovem e acaba gerando grandes atritos, grandes conflitos, e é uma perturbação emocional muito grande em relação a isso. Como lidar com isso, gente? Procure um profissional, tá? Procure um psicólogo. Não é só para quem está doente, gente. Ah, mas eu vou botar esse menino para fazer terapia. Mas se o pai, a mãe, o irmão, a família que está inserida no contexto não fizer terapia, não vai adiantar nada. Ele mais uma vez vai se sentir excluído. Então, quando você tem um adolescente que começou com problemas de droga que você percebeu, não espere. Intervenha, tá? Faça valer o seu direito de pai e mãe e vá buscar ajuda para esse adolescente. Ele ainda é adolescente, você ainda é responsável por ele, tá? Procure ajuda, procure essa estabilidade emocional, porque as drogas realmente acabam com a autoestima, ela acaba com todo o relacionamento e fica difícil para você lidar com isso e você não sabe o que acontece, porque por um lado, gente, é aquele menino tão bonzinho, ou aquela menina tão meiga, tão doce, como é que ela foi se envolver com isso, tá? Justamente por essa falta de ajustamento emocional que ela talvez foi se envolver com isso. Talvez ela foi se envolver com isso por causa de amiga, porque estava no meio do grupo, por causa dessa necessidade de ser inserido, porque talvez ela se sinta excluída em casa. A gente, como eu já disse, não temos um fator único que possa falar, ele procurou droga por causa disto, ele usa droga por causa disto. Não, droga está ligado emocionalmente ao fator psicológico, tá? Da pessoa, a personalidade da pessoa está realmente ligado a essas questões emocionais e sociais. Não existe bem e mal, tá? Porque droga é uma realidade e é perigo, é muito perigoso, tá? Porque que acontece? A gente sabe que tem droga hoje na escola, tem droga nas festas, tem droga na rave, tem droga com um amigo, tem droga em tudo quanto é lugar, tá? O tráfico tá aí, o tráfico tá aí fazendo grandes vítimas, né? Não só de quem trafica. Você vai hoje visitar as cadeias, os presídios no Brasil inteiro, é uma população de jovens adolescentes envolvidos com tráfico. Por quê? Porque querem dinheiro rápido, né? Olha a busca de novo da satisfação, olha a busca de novo do prazer imediato. Eu costumo brincar no consultório que eu falo o seguinte: se a gente tivesse uma varinha mágica, não existiria problema, mas não existe varinha mágica, tá? E droga é um problema, então não existe uma varinha mágica para a gente resolver as situações, e nós temos que lidar com isso, nós temos que ensinar os nossos filhos a lidar com essas frustrações, tá? Nós temos que dar a eles o direito de falar sobre isso. Por isso que o diálogo é tão importante, por isso que o diálogo é importante, por isso que a gente tem que orientar. A gente é chato? A gente é chato, tá? Então vai numa festinha, vai beber um copinho de cerveja, uma gelada num dia de calor com aquela mulher gostosa e bonita, não é isso que acontece com as propagandas de cerveja? E a cirrose? A cirrose é o uso contínuo de cerveja, tá? É o uso contínuo de álcool, tá? Então fumar maconha de vez em quando, né? E essa coisa toda não vai fazer mal? Vai fazer mal porque você acaba se viciando. E é a mesma coisa do cigarro. Se você realmente está com uma dor de cabeça, não vai lá e tomar um remedinho para dor de cabeça?
Quando a cabeça começa a doer, você vai lá e pam, toma o remédio, antes da cabeça começar a doer. Porque é o seu sistema cerebral que fala, opa, eu quero prazer, eu não quero sentir dor. E é assim que funciona com as drogas também, tá? Então a droga ela vem para poder alimentar essa questão da impossibilidade desse prazer, tá? E o viciado, gente, não é gente doida, não é barra pesada, não é marginal, ele é uma vítima dele mesmo e acaba levando a família muitas vezes a ser essa vítima junto com ele. Então é importante a gente saber disso e explicar, mostrar, tá? Que a AIDS está aí, as drogas estão aí, o vício está aí. Nós não podemos pegar os nossos filhos e colocar eles dentro de uma redoma e falar assim, olha, vocês não vão sair de casa porque eu não quero que vocês convivam com isso. Não tem como. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que conversar, falar sobre as drogas, explicar, mostrar as consequências, tá? E realmente nós temos que dar um voto de confiança para esse adolescente. Agora, caso você perceba que esse adolescente está mudando o comportamento, está chegando em casa estranho, esse adolescente começou a ficar agressivo, tá? Você realmente tem que ficar mais atento e não espere a situação ficar numa imensidão que você não vai dar conta de trabalhar, tá? Comece logo a prestar atenção nesses comportamentos, porque a droga altera realmente o comportamento do ser humano, tá? Então, informações nós temos, conhecimento nós temos, tá? Então, basta a gente falar sobre isso, porque a melhor forma de se combater é o diálogo amoroso, é o diálogo compreensível. Ah, Glaucia, mas eu não dou conta de conversar com meu filho. Respira fundo você, respira fundo ele também, tá? Tem que conversar sobre isso, gente. É a melhor forma, é esclarecer. E o seu filho tem que achar que você é a única pessoa que ele pode confiar e não o contrário. Porque senão ele vai buscar onde? Nas drogas. E a droga muitas vezes pode levar seu filho a um suicídio. Olha só que coisa horrível. Então nós temos que realmente ficar atento com aquela cervejinha, aquele amiguinho estranho que a gente sabe que fuma um baseado, né? Aquela coisa todinha que você sabe que já tem ali, que a gente intui, a gente sabe, tá? Às vezes a gente não quer enxergar, mas a gente sabe. Então não espere, enfrente isso de cara aberta, tá? Porque nós temos aí grandes fatores que levam esses adolescentes ao uso de droga, como eu já falei. Vou só revisar para vocês lembrarem, ó. Sem adequação e informação sobre o efeito das drogas, tá? Problema de saúde, insatisfação com a sua qualidade de vida, personalidade difícil, né? Com facilidade de acesso à droga. Então são várias as coisas que podem possibilitar. Então mantenha seu filho bem informado, mantenha seu filho sobre o que é uma boa saúde, mantenha uma qualidade de vida satisfatória. Gente, qualidade de vida para o filho não quer dizer que você tem que dar tudo para ele, tá? Porque esse sim tem uma grande tendência a usar droga, porque ele não vai saber lidar com a frustração, ele não sabe o que é não. Então muitas vezes quando você fala não para o seu filho, você tem que explicar para ele que o não é necessário, tá? Então vamos rever esse papel, vamos ficar atento. E para finalizar, vou dizer para vocês novamente que eu estou atendendo na Clínica Persona, na Avenida Silva Jardim 519. Qualquer coisa a gente tem todos os tipos de especialistas em psicologia lá para poder ajudar você. Beijo para vocês e até semana que vem eu não sei, mas a gente volta e a gente continua com o nosso programa, tá? Beijo para vocês!